a Yom Yom do dia 19 de Cheshvan, de um pronunciamento público do Rebbe anterior. Quando ele relatou uma resposta dada pelo Alter Rebbe, pelo Rav Shneur Zalman, em uma yechidut, numa audiência particular, para um Hassid, para um discípulo seu. Assim ele instruiu, assim ele disse para o discípulo naquela ocasião: saiba que Hassidut é Shema Israel. Se a gente quer definir a essência da Hassidut, o que é a Hassidut, saiba que Hassidut é Shema Israel. Shema Israel é a abertura do versículo chave que traz a declaração de fé judaica, que segue dizendo: Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Deus nosso Deus, Deus é um, né? A proclamação do monoteísmo, o conceito de unicidade de Deus, com tudo que isso envolve, que é a base, o fundamento de toda a fé judaica. E nós temos a mitzvah de recitação do Shema diariamente, pela manhã, à noite, enfim. Mas existe o significado mais místico e profundo por trás dessas palavras do Shema Israel, que literalmente traduzindo significa escuta Israel. Mas não só escuta com os ouvidos, mas escute, absorva, internalize, entenda Israel, o conceito que Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que Deus é um. Mas ele fala aqui, assim disse o Alter Rebbe, para aquele Hassid em audiência particular, que as letras da palavra Shema, conforme trazido nos livros clássicos judaicos, que as letras hebraicas que compõem a palavra Shema, escuta Israel, são 3 letras, Shin, Mem, Ain, e elas formam um acróstico, elas são iniciais de um versículo bíblico que diz, Isaías, Seu Marom Einechem, elevem vossos olhos para o alto. Shema seria um acróstico desse versículo, Seu Marom Einechem. Em outras palavras, o Shema também seria um chamado, uma conclamação para Israel, para cada Yehudi, de se elevar. Se elevar do plano terrestre, do plano físico, materialista. Elevem vossos olhos para o alto. Inclusive até os mestres racídicos diziam que o ser humano foi criado ereto, diferente do animal que anda de 4, e a cabeça e o coração, a cabeça e o corpo estão no mesmo nível. O ser humano é diferente, a cabeça está acima do coração, acima do corpo. E isso por quê e para quê? Para que o ser humano simplesmente possa levantar a sua cabeça e olhar para cima, se lembrar de Deus, não ficar só olhando para o plano terrestre, não é? De qualquer forma, esse é o chamado do Shema Israel, iniciais, elevem vossos olhos para o alto. E explicou o Alter Rebbe que o versículo emprega aqui o termo hebraico marom, que significa o alto, muito alto. Ele não diga, o versículo não fala ergam seus olhos para os céus, para contemplar divindade. Diz, emprega o termo marom, ergam vossos olhos para o alto, porque alto, e não chamaim, céus, alto significa mais e mais alto, um nível elevadíssimo. Acima dos céus um nível, isso faz alusão a um nível transcendental, ou seja, chegar a um nível suprarracional, acima do racional. Em outras palavras, o chamado do Shema Israel para cada Yehudi, que nós recitamos isso diariamente, é saber se elevar, estar nesse mundo, mas saber se desprender do plano físico, corpóreo, material, saber se elevar, saber transcender, talvez saber até se superar. Isso que ele nos diz, que nós devemos inclusive chegar ao alto, né? Saber dirigir os nossos olhos para o alto, para aqueles níveis suprarracionais, para aqueles níveis transcendentais, mas ao mesmo tempo também procurar compreendê-lo, esses conceitos elevados que a Hassidut nos ensina, ou seja, a Hassidut, isso que estava explicando o Alter Rebbe para o seu discípulo, que a Hassidut, ela nos impele, a Hassidut pode ser resumida no Shema Israel. A Hassidut é um chamado para a pessoa se elevar acima do plano terrestre, acima da vida materialista, não é? Saber olhar o que há de mais elevado, buscar o que está mais acima na divindade, na santidade, na espiritualidade, mas ao mesmo tempo procurar compreendê-lo com a mente. Ao mesmo tempo, não deixar esses conceitos só de forma vaga, só de forma abstrata ou teórica, não. Procurar compreendê-los, procurar absorvê-los
interiorizá-los com a nossa mente, como continua aquele versículo em Isaías, e diz, depois de falar, ergam, elevem vossos olhos para o alto, ele continua e diz, e vejam no sentido de compreender bem, como se estivesse visualizando quem criou eles, quem criou todos os seres, etc. Né? Então, isso significa, a segunda parte do versículo, que após essa elevação a pessoa tem que, talvez até na rota contrária, todos aqueles conceitos elevados que ele alcançou, ou que ele se aproximou, etc., que ele procure concretizar isso, procure trazer isso para o plano pessoal, para o plano físico terrestre. Isso significa vejam, no sentido de compreender ou ver como de forma palpável quem criou tudo e sentir a presença e atuação divina na criação.